Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. E desta vez um episódio para lá de especial, porque estamos inaugurando a temporada 2024. Há exatamente um ano nós estávamos aqui gravando o primeiro episódio e hoje estou aqui gravando com 3 pessoas maravilhosas. Não vai ter bolo não, mas já pediram aqui o nosso copo aqui, eu vou ter que doar aqui pra vocês aí, tá certo? Um ano depois, um ano de uso, tá certo? É novo não, mas eu vou doar pra vocês aqui como presente de aniversário aí de um ano do podcast A Bússola do Gestor. Foram 12 meses de muitos conhecimentos compartilhados aqui, de muitas histórias inspiradoras, aonde eu aprendi muito com cada um que passou aqui e tenho certeza que você que nos acompanhou também aprendeu, porque aqui o nosso objetivo é aprender constantemente, como eu tenho dito, não é aprender, é aprendendo. E para falar de aprendizado, nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse, é trazer aqui pessoas que eu conheço, já trabalharam comigo, tá certo? E essas pessoas, eu conheço um pouco como elas buscaram o conhecimento, tanto no ensino formal como no dia a dia. Então elas vieram aqui hoje contar um pouco da sua trajetória para que você que é empresário, você que é gestor, possa entender que você precisa estar sempre buscando atualização. Então eles vão falar um pouco de como foi que eles fizeram a sua trajetória profissional, acadêmica e prática, com cursos complementares, como foi que chegaram até aqui. Hoje, 2 deles já são empresários, já têm seu próprio negócio, e a Kaline está aí também, chegando aí, já com trabalho aí, não só na Paraíba, mas passa um pouco das barreiras da nossa Paraíba, mas vamos focar aqui hoje a forma como vocês têm aprendido. Então, primeiramente, vou começar aqui com a Heloísa, porque nós precisamos das primeiras mulheres, né, Pedro? Concorda, Pedro? Com certeza. Então, Heloísa, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda aqui ao podcast A Bússola do Gestor. E quem é a Heloísa aí na fila do pão, onde você nasceu, de maneira bem rápida aí, para quem esteja nos assistindo possa conhecer um pouco mais quem é Ana Heloísa. Ok, é uma honra estar participando, né? Comemoração até de um ano, né, Josué? E, tipo assim, Heloísa é uma menina que saiu do interior. Eu saí aos 18 anos, fui morar em Campina. Sempre com aquele anseio, realmente, de querer buscar mais conhecimento. Eu sempre falava, nossa, eu quero buscar fazer a minha faculdade, ter minha independência financeira. E quando eu passei um tempo em Campina estudando, depois eu cheguei até João Pessoa, decidi fazer o meu curso de contabilidade, me identifiquei com o curso. Confesso para você que não era o curso que eu queria inicialmente, mas me identifiquei com o curso. E hoje sou contadora, empresária contábil, passei um tempo, né, como contadora privativa. E lá, na sua empresa, eu aprendi muitas coisas. Você é aquela pessoa que incentiva, né, a sempre buscar mais, sempre com a viagem do conhecimento. E lá eu sempre pensei, né, no início eu não pensava em montar meu próprio negócio, mas chegou a um ponto de realmente correr nas minhas veias o empreendedorismo e decidi, né, em 2020, sair, montar meu próprio negócio. Eu saí com 18 empresas, hoje eu estou com mais de 100 empresas. Parabéns. E, graças a Deus, aí estou conseguindo deixar as coisas muito alinhadas. Só que é sair realmente da zona de conforto, né? Buscar o conhecimento sempre. A Viagem do Conhecimento é um projeto que nós temos lá de toda sexta-feira, pegar parte dos funcionários de 8 às 9 e outra turma à tarde para que todos participem, sempre trazendo um tema, que às vezes é um treinamento da empresa, mas muitas vezes é mais na área de desenvolvimento das pessoas, porque acreditamos que é necessário você, como gestor, fazer uma parte que é ajudar outras pessoas no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Pedro, e você, Pedro? Quem é você na fila do pão hoje? Eu sei que você está com a agência de marketing, apesar de ter passado pouco tempo lá na nossa empresa, na Detal Gold, você nunca perdemos o contato. De vez em quando tomamos um cafezinho. O Pedro é um cara que ele fala, fiz um curso, quero passar umas ideias, trouxe um livro para você, aí marca um café e me dá um livro. Então, obrigado aí pelas vezes que você fez isso. Seja bem-vindo aqui, obrigado. Eu que agradeço, Josué, é uma honra estar aqui. Agradecer em primeiro lugar a Deus por a gente estar aqui podendo falar de tantas coisas importantes. E assim, Pedro, eu sou mineiro, né? Uai. De onde é? De Iberaba? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Iberaba. Berlândia. E a outra não pode falar, não. E eu vim para cá há 13 anos, né? Eu trabalhei em grandes empresas, sempre na área comercial. Trabalhei na Ambev, trabalhei na P&G. E quando eu vim para cá, eu vim por uma dessas empresas.
A ideia era ficar 20 dias, tem 13 anos, né? E casei aqui, tô com 2 filhas aqui, tenho um filho lá em São Paulo. E de lá para cá, há 7 anos, né? A gente montou uma agência de marketing, eu e minha esposa, a gente cuida aí de várias empresas, né? Principalmente hoje com esse marketing digital. E isso que você pontuou, o período que eu passei ali na Dental Gold, que abriu uma porta, uma oportunidade para mim, na época que eu estava aqui, não conhecia ninguém, não tinha parente, nada, e ali eu vi uma coisa que muito interessante, que eu até pontuo bastante isso, hoje até alguns clientes que a gente faz alguma consultoria, que é a educação corporativa, né, que é sempre estar aprendendo, né, a empresa ela tem que ser uma escola, né, então a gente tem que estar proporcionando para os nossos colaboradores o aprendizado. Porque se ele crescer, a minha empresa cresce. E a Dental Gold, ela fez isso, né? Na época, a gente fazia reuniões ali, lia livros. Às vezes, quem não gostava de ler, tinha que ler e contar a história na segunda-feira. Então, isso é uma forma, né, até de fazer, não obrigatoriamente, mas você faz com que as pessoas se desenvolvam, né? Quem se identifica, voa mais alto, quem não, enfim, né? Então, acho que é importante isso, agradeço demais o seu convite, é assunto muito importante e como você pontua, quando a gente ensina, a gente aprende e aprende muito mais do que quando a gente só guarda pra gente, né? Tem uma frase que diz que, é do Érico Rocha, ele disse que você pode levar o jumento até o rio, você não pode obrigar ela a beber água, entendeu? Então, assim, você cria o ambiente, mas a decisão de querer ou não é de cada um. E é engraçado que muitas coisas eu digo que eu gosto de copiar. Quando eu não tenho capacidade de criar, eu tenho a humildade de copiar. Então, se você quiser copiar a ideia, vai lá, cara, cria também a viagem do conhecimento. Tem até o nome já pronto. Se mandar um direct, manda até a marca, não tem problema não, tá? E aí, eu vi o cara da Amil, ele dava todo ano um livro para os gerentes. E no ano seguinte, na próxima convenção, o cara ia fazer uma palestra sobre aquele livro. Só que você não sabia que você ia ser sorteado, né? Era um sorteio. Disse qualquer um. Então todos tinham que ir preparados. Agora não estudasse não, tá? Não chegasse pronto não, que... Aí eu fazia de tudo, né? Tentei a técnica da cumbuca, né? Que é botar o nome pra cada um comentar. Aí jogava um lápis às vezes. Ó, quem esse lápis apontar vai contar a história. E era engraçado. Oi? Essa da cumbuca a gente já fez lá. E aí, o que era engraçado é que eu sabia quem tinha lido o livro e quem não tinha lido o livro. Só se eu chegar na sala. O que tinha lido vinha assim, ó, peito pra fora, barriga pra dentro. Toque em mim que eu quero falar. E o que não tinha lido ficava assim no cantinho, calado, quieto, deixava todo mundo falar, eles faziam um resumo pra poder contar alguma coisa. Mas eu acho interessante, mas tem coisa que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém consegue, mas criar um ambiente... É a cultura, propício, né? Criar um ambiente propício é o que eu acho que é o papel de todo gestor. Kaline, você não é empresária ainda, tá certo? Deixa eu ver aqui, de 100% tem 67% para estar arredondando, não é isso? Que já são empresários, falta você fazer 100% aqui da mesa. Quem sabe Tá um dia, né? Mas assim, quem é Kaline, onde você estudou, com a sua formação e como é que você vê a sua trajetória de aprendizado acadêmico e prático e se der uma pincelada também lá como foi sua passagem pela Dental Gold. Você demorou um pouco mais, não é isso? Eu acho que eles aqui... Então vamos lá, né? Sim, obrigado por ter vindo, para aceitar o convite, tá certo? E seja bem-vinda, viu? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite. Fiquei surpresa com o convite e feliz, né, ao mesmo tempo. A minha trajetória profissional, ela começou ainda na faculdade, né? Eu escolhi administração, sou de João Pessoa, escolhi administração, cursei lá na Universidade Federal da Paraíba. Eu passei pela empresa Júnior, que me deu a oportunidade, né, de conhecer o mercado de consultoria. E logo em seguida eu entrei no estágio na Dental Gold. E no estágio foi minha grande escola, né? Foi complementar o meu curso e eu consegui realmente aprender muito. Logo quando eu entrei, fui logo ser um apoio da diretoria. Então, para alguém que estava ali aos 19 anos, né, nos primeiros períodos do curso, já ser um apoio da diretoria em decisões estratégicas como planejamento estratégico, cuidar de indicadores e processos, foi um grande desafio para mim. Então, lá na Dental Gold, né, nesse processo, nessa trajetória lá, eu consegui, de fato, aprender mais sobre algumas ferramentas. Então, existia esse estímulo realmente, de fato, sobre ferramentas, ler livros. Foi ali que eu comecei realmente a mergulhar, né, nesse mundo da gestão. E, em seguida, fui galgar outros espaços no mercado, né, e me apaixonei pela área da saúde.
Hoje eu atuo no Hospital Sírio-Libanês como especialista em gestão hospitalar, que veio proveniente de toda uma história, né, aqui em um hospital de João Pessoa, de grande porte, aqui de emergência, no qual eu consegui trabalhar no núcleo de qualidade e segurança do paciente e fui fazendo especializações na área para conseguir realmente me desenvolver e me qualificar nessa área. Então, gente, a pergunta para vocês três, sabe? Como é que vocês acham, pode dar a ordem aí, você fica à vontade para responder, tá? Que o profissional hoje pode se atualizar-se para os novos desafios. As empresas precisam criar um ambiente, fato. Eu acho que aqui ninguém discute que há essa necessidade, porque a academia não forma hoje em dia. Mas você como profissional, como vocês fizeram, como deve fazer, que conselho vocês dão? Fiquem à vontade para fazer a explanação de vocês aí, de acordo com o que vocês vivem hoje em dia, sabe? O que vocês diriam para esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? Porque eu lembro, você estava falando aí, e até perguntava, era muito chato o Carlinhos ou não, hein? Mais ou menos. Mas, vamos... Era não. Eu sempre tenho uma frase que eu aprendi com Che Guevara, que ele diz assim, você pode ser duro sem perder a ternura, tá? Ou duro com os problemas, e afável com as pessoas, usava muito isso aí, que tinha copiado lá do Chutulin, tá? Então, como é que vocês hoje veem isso? Como é que vocês veem a necessidade e aonde buscar esse conhecimento? E o que eles têm que fazer para serem bons profissionais? Porque a gente tem visto aí uma galera que quer tudo muito rápido, sem dar tempo da coisa maturar. Eu sou na minha empresa, acontece com vocês também. Não, é geral, né? Então, como até conversando com o Pedro essa semana no café, não foi, Pedro? Você falou assim, eu tenho uma parte hoje home office porque eu tenho que me ajustar, porque não dá para trabalhar hoje só do jeito que a gente acha que é. Tem que ir ajustando. Tem que adaptar. Então, como é que deve ser essa relação e como eles devem buscar conhecimento? Pegando aí a sua pergunta inicial, né, as empresas elas têm que proporcionar, mas a gente vê que nem todas proporcionam, né? Então, se o profissional que está começando, ele quer e o ambiente, a empresa não propicia, ele tem que buscar. E aí é fazer realmente um autodesenvolvimento. E assim, eu falo por mim mesmo, que eu sempre busquei, sempre fui muito autodidata. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente se identifica, se especializa, porque hoje todo mundo é bom de tudo. Mas não é isso a verdade. Você tem que se especializar. Então, se quer vendas, especialize em vendas, né? Faça um curso, aprofunde, entenda o que é a metodologia de venda, conheça aquilo, leia alguns autores daquilo, passe por experiências, né? E se é outra área, contabilidade, se aprofunde, participe de eventos, porque às vezes a empresa ela não vai te dar 100% porque ela não tem uma visão e uma cultura. A gente está falando aqui, nós três participamos de uma empresa que tinha isso na cultura, estava no sangue. Então isso facilita para o profissional colaborador ele crescer. Mas aí tem empresas que grande parte hoje ainda não enxergam essa educação corporativa, essa questão, e eu posso falar para quem está começando, educação é tudo, acho que é fundamental, a gente tem que ter base, a gente nunca começa nada, nenhuma obra, nenhuma construção, nenhuma carreira, sem você ter alicerces. Então, acho que os alicerces vêm aí do que primeiro você identificar, ter uma identidade, o que você quer, né? Não é velocidade, é direcionamento, né? A gente sempre fala muito isso para clientes nossos, porque eu preciso aumentar a venda, vamos ver primeiro como é que tá a sua casa, porque não adianta a velocidade, a gente tem que ajustar as velas, né? Então, acho que é muito isso, a gente tem que ter base, né? E a base, ela vem muito de conhecimento. Eu acho que eu tô hoje na minha 3ª faculdade, eu acho que a gente não para de estudar. Não é aprender, é aprendendo, né? Exato, eu acho que, e hoje principalmente, vem essas novas ferramentas, tudo que o pessoal fala, vai otimizar. Mas você tem que aprender a usar a ferramenta, então tem que estudar, tem que usar o manual, né? O brasileiro não lê nenhum manual, né? Compra um aparelho... Só quando dá errado, né? Aí... E agora com os vídeos no YouTube, você vai lá e pesquisa, como é que eu ligo isso? Aí só aquele pedacinho que tá sentindo aquela dor naquele momento. Exato, então eu acho que é muito isso, educação, base, isso é milenar, né? Então a gente vai de princípios milenares, a gente ter base, disciplina, obediência. Então, acho que vai muito isso, para você conseguir alcançar outros patamares, né? Bacana. Sim, e para complementar, né, tudo que Pedro está falando, eu acho interessante a gente também ter mentores, né? Por mais que a gente tenha o conhecimento, a gente precisa ter aquela vivência com pessoas que trazem para a prática.
E até compartilhar, dizer assim, o que é que deu certo, o que não deu certo, né? O buscar o conhecimento, ele é apenas um detalhe, mas a prática, às vezes, não sai do jeito que a gente quer, mas por que não estar perto de pessoas que podem nos ajudar, né? Eu tenho vários contadores que, de uma certa forma, quando eu preciso de alguma situação, eu já ligo, já passou por isso? Já, tenta fazer isso, isso, isso. De uma certa forma, direciona. A gente consegue ganhar mais tempo, né? E até compartilhando você falando, e eu lembrando de uma situação que você, na época, você me falou, que marcou para mim, foi quando eu comecei a fazer uma MBA de recuperação de créditos tributários, de direito tributário. E quando eu fui, eu cheguei, no outro dia você perguntou, e aí, Heloísa, como gostou da primeira aula? Eu digo, Josué, eu me senti muito pequena, junto de várias pessoas que estavam lá, muito inteligentes. E você chegou para mim, Heloísa, se você estiver num lugar que você for a pessoa que você sabe mais, corra de lá. Fique aonde você vai colher, aprender, e aí você vai aproveitar bastante o conhecimento. E isso eu levo para a minha vida, Josué, porque aonde eu chego, que eu sou a pessoa que sei mais, realmente eu vou estar indo para lugares que eu vou aprender com outras pessoas que sabem muito mais do que eu. E é muito importante ter essa mentoria, pessoas, network, vai estar nos ajudando bastante para o nosso crescimento. Por isso que eu trouxe você aqui hoje, que como eu quero lançar um novo projeto agora, eu quero aprender com vocês, estão no mercado, sabem muito mais do que eu, tá? E essa questão, né, realmente, do aprendizado, eu lembro muito o quanto que não só estava na cultura da Dental Gold, era um dos valores, né? A aprendizagem contínua acabava sendo fortalecido, reforçado diariamente com toda a equipe. E eu diria, né, para quem realmente quer se desenvolver, quer buscar conhecimento, é ter realmente esse plano de desenvolvimento individual, que a gente fala muito do PDI, né? A empresa ela faz a avaliação de desempenho e faz o PDI, mas independente da empresa, muitas empresas hoje não têm avaliação de desempenho. Mas o profissional, ele pode sim fazer o seu próprio plano de desenvolvimento individual e a partir daquele plano, ele traçar as metas. O que é que eu quero ser daqui a 1 ano? O que é que eu quero ser daqui a 5 anos? Onde eu quero estar? E vem muito daquele questionamento do livro, né? Comece pelo porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo essa pós? Por que que eu estou aqui nesse cargo? Por que que eu estou aqui nessa empresa? Né? Muitas pessoas ficam 10, 15, 20 anos numa empresa e não sabe por que está ali, não sabe o propósito dela estar ali, o quanto que o trabalho dela impacta na vida do outro. Isso foi uma das coisas que marcou na minha trajetória, né, na Dental Gold, e eu levo até hoje. Sempre eu preciso olhar o porquê que eu estou fazendo aquela atividade. Se não fizer sentido, alguma coisa está errada. E quando você acha o porquê, aí você acha o como e o que, né? Porque Isso é consequência. eu sugiro sempre aquele livro, tem até um vídeo bem interessante que fala sobre isso, né? Do É Simon. o Simon Sinek, ele é autor do livro, começa pelo Pronto. porquê. Então, bem interessante aí, vocês... Depois coloca aí na descrição do podcast aí esse link para esse vídeo, que é bem interessante realmente, É tá? porque tem um livro, né, dele, que é Isso. Começa pelo porquê. E tem um vídeo, não é isso? Isso. Eu queria pegar um gancho aí, vocês foram falando, eu fiquei lembrando, sabe, a questão de passando aqui, passa um filme aqui na cabeça. Tem uma frase, um jargão aí no mercado, que é assim, se eu treinar os funcionários, eles vão embora. Já ouviram isso ou não? Já. Entendeu? Aí alguns falam assim, experimento não treinar eles ficarem. Exatamente. É pior, né? Entendeu? É pior. É pior. Então, como é que vocês acham de quem tem esta mentalidade? Você hoje como empresária, Luísa, tá certo? Porque assim, tem algumas coisas que você só vai entender quando você passa por aquilo. Por exemplo, você que está nos assistindo, se você não tiver mais seu pai ou sua mãe, quanto você daria hoje para ficar 1 hora com seu pai e sua mãe? Entendeu? Então, assim, você não tem como saber como é que você ama seu pai e sua mãe. Se você não perdeu ele ainda, você não tem como responder essa pergunta, como responde quem já passou por isso. Entende? A mesma coisa é no dia a dia. Você só sabe o que é a vida de empresário quando você se torna empresário. Abrir o empreendimento, abrir o negócio é uma coisa. Tá certo? Fazer a gestão é outra. Não é bom nem é ruim, tem que se preparar. Eu digo que é como uma piscina. Você vai pular na piscina, bacana, pula, mas coloca a água primeiro, tá? Porque senão você vai se arrebentar. Assim é abrir um negócio. Você precisa primeiro se preparar, estudar e entender do negócio que você vai abrir e de negócio. Isso. Do negócio é a sua atividade. Você entende de agência, tem que entender de uma agência. Tem que entender de contabilidade. Mas tem que entender da gestão do mercado e Perfeito. todo. Do negócio e de negócio. Então, quem pensa assim, o que vocês acham, gente? Quer começar, Heloísa? Sim.
Eu fui até para uma consultoria essa semana e eu achei bem interessante. E compartilhei com ele com um cliente, né, que eu tinha contratado o estagiário. Que eu disse assim, nossa, o estagiário chegou, passou 6 meses, e o menino é tão bom, que eu disse assim, eu vou contratar. E eu tô desenvolvendo ele, né, em uma área de controladoria, para ele ser controle e tal. Aí, na hora, o cliente disse assim, mas quem sabe você não está preparando para o mercado? Uhum. Aí eu disse, sim, mas eu quero preparar para o mercado. Porque se um dia ele decidir sair da minha empresa, ele vai levar um legado que ele aprendeu muita coisa comigo. E eu não quero reter, em momento nenhum, tentar não passar o conhecimento para aquela pessoa porque eu tenho medo de perder. Vai chegar essa fase na minha vida de passar e galgar coisas maiores. Só que, tipo assim, é algo que eu tenho certeza. Por isso que eu fico muito em paz, eu tento explicar, eu tento ensinar. O beabá eu sempre falo, gente, olha, não durma sem aprender nada. Tá que quando eu ensino, gente, quer aprender tal coisa? Eu paro, pego um quadro, vou ensinar. E o pessoal, já posso dormir tranquilo, porque eu aprendi algo novo. Mas assim... Tudo são cultura que você vai implantando. Isso. Querendo ou não, é algo que está em mim. Eu jamais vou deixar de ensinar algo porque eu vou pensar que ele vai sair da minha empresa. Se chegar o tempo, amém. Tranquilo. Vai passar outras pessoas e eu vou fazer a mesma coisa. Bacana, legal. Eu acho assim que as empresas que têm essa mentalidade, ela não tem processos suficientes e estruturados para conseguir que esse conhecimento ele fique ali, independente de quem passe pela empresa. Então, por mais que eu treine Ana Heloísa, por mais que eu treine Pedro, eu tenho processos que vão estruturar e embasar para que aquele conhecimento ele continue ali, né? Então, infelizmente, existem empresas que estão fadadas ao fracasso por essa mentalidade de achar que não deve desenvolver as pessoas porque elas vão acabar saindo. Aí acontece que essa pessoa, como você falou, né, fica e a empresa não cresce, porque são pessoas que não foram desenvolvidas, que não têm a busca pelo conhecimento, que não têm as atualizações, né, que aquela empresa ou aquele segmento requer. Eu acho que treinar dá certo, porque hoje tem um jogo grupo hoje que é 5 empresas, tá certo? Então, vale a pena treinar e vocês irem embora, sabe? Vai, Pedro. E acho que a gente tem que ter isso mesmo, colaborador que cresça, que vire um sócio, né? Que tenha essa visão, que você tem um mindset de crescimento. Que se ele tá indo embora, se o mercado tá querendo, você teve o melhor profissional até aquele momento. Então, acho que a gente tem que querer que as pessoas que estão com a gente, as empresas têm que ter essa visão de que elas cresçam, os colaboradores cresçam, montem seus negócios, virem empresários também, para gerar mais empregos, para gerar economia. Eu acho que isso tudo é um ciclo, né? Ciclo virtuoso, né? E como o Carlinhos pontuou, se a sua empresa tem uma cultura, vai sair um, vai entrar outro, você vai formatar, você tem a matriz. Então, você não vai perder a sua essência, né? Então, acho que se as empresas que não têm essa visão, realmente, elas estão um pouco retrógradas nisso, né? Acho que tem que ter um pouco um mindset, um pouco mais de um posicionamento diferenciado. Porque a gente tem que criar colaboradores para que eles realmente eles cresçam e tenham, né, essa desenvoltura de um dia ter o seu próprio negócio. Igual com filho. A gente cria filho não para ser um bom filho. Eu crio meus filhos para ser uma boa mãe, para ser um bom pai. Né? Porque eu quero meu filho o resto da vida sendo filho? Não, ele tem que ser um bom pai, uma boa mãe um dia. Então, acho que é passar o bastão, né? Então, acho que... Sai do ninho, né? Eu tava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, de uma técnica que eu uso quando eu faço entrevista, né? Que eu chamo de entrevista motivacional. Eu pergunto à pessoa o seguinte: qual é o seu sonho daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E eu entrevistei um funcionário, um estagiário, e ele me disse assim: meu sonho é ser diretor de uma grande empresa. Esse cara ficou comigo durante uns 6 ou 7 anos. Quando agora, ele ficou tão bom que quando eu ia fazer uma apresentação, eu pedia para ele fazer no meu lugar, que ele fazia melhor do que eu. E aí, uma empresa que ele fez um trabalho, convidou ele para trabalhar lá. Uhum. Inicialmente eu fiquei assim, caramba, puta merda, eu tinha planos para ele. Eu não tinha falado para ele ainda, né? Falei para ele, ó, financeiramente, o que ele ia ganhar lá, ganhava o mesmo comigo. Possibilidade de crescimento, eu mostrei para ele a possibilidade. Ele olhou para mim e disse, olha, no dia que você me entrevistou, você perguntou para estagiário qual era meu sonho, lembra disso? Você lembra? E agora chegou a vez do meu sonho. Trabalhei esse tempo todo para chegar esse dia e ele chegou. Aquilo para mim foi muito gratificante
tá certo? Continuei triste por um lado, não vou ser hipócrita, porque assim, perdi um bom colaborador. Sim. Mas eu digo a você que eu fiquei muito feliz também, porque ele tá indo seguir o caminho dele. Seria um egoísmo da minha parte muito grande tentar aprender aquela pessoa ali comigo, tá certo? Então, assim, não me arrependo de nada de ter ensinado a ele. Faria tudo de novo e fico muito feliz por ele ter seguido essa carreira. Dentro desse contexto, gente, vocês que passaram pela Dental Gold, tá certo? Hoje não é mais só Dental Gold, hoje são... Quantas empresas, Luísa? Ela é a contadora, né? Tá certo, tá abrindo mais outra, né? Eu mudei. Tem uma coisa, até comecei com eles hoje, que tem uma hora que eu lembro de todo funcionário, sabe? Toda vez eu lembro deles, toda vez. Sabe qual é a hora? Quando eu vou no supermercado. Quando eu passo na fila do supermercado, eu chego no caixa, que eles somam, eu olho e imagino como é que vive os assalariados. Eu pago o que o mercado vai pagar, que tá na legislação, um pouquinho mais, um pouco a menos não pode, mas não tem um pagamento, o mercado aqui paraibano não permite que você pague muito além. E eu fiquei pensando durante muito tempo como fazer um projeto para ele ganhar um pouco mais. E aí nasceu a Franca Venda, sabe, Luísa? A Franca Venda, que vocês falaram, né? Uma história que vem desde 2012, né? Ela teve uma fase da vida dela, que era uma proposta, Era mas uma aí, franquia, né? com as novas tecnologias agora, ela renasce com a outra proposta, que é o quê? Cada funcionário que eu tenho hoje, eu quero transformar ele num sócio. Ele já contrato agora, pago o salário dele para treinar ele, não mais só com a viagem do conhecimento, Kaline, mas agora com um programa estruturado de formação. Ele é cadastrado no nosso sistema, começa a vender, e quando ele fizer a carteira dele, que ele estiver ganhando mais como sócio do que como colaborador, ele sai e já treina outro para o lugar dele. Tá certo? Então, como é que vocês passaram lá, conseguem ver assim, um projeto como esse? Qual é a percepção de vocês? Eu vejo com bons olhos. Acho que o melhor lugar para nascer esse projeto foi lá. Foi lá. Não, Tem uma coisa que eu falo, sabe, Pedro? Que as coisas não acontecem quando elas acontecem. Elas se materializam quando elas acontecem. Ou seja, não é um projeto somente de agora. Pô, fui lá fazer. Não. Vi alguém. Não, isso aí é consequência de tudo isso que a gente foi fazendo. Construção. Vendo pessoas que são boas, passaram por lá e foram embora, para criar uma condição para elas ficarem mais tempo. Vamos Entendeu? 3C, né? Causa, caminho e consequência. Isso, né? entendeu? Então, acho que, Josué, você sempre inova, né? Você tem essa visão empreendedora de inovação e desde quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com a franquia lá atrás, antes até da franquia, né? Só na Dental Gold mesmo, sempre trazendo essa ideia, esse mindset de fazer com que as pessoas cresçam. Isso eu falo porque comigo foi assim. A gente sentou várias vezes para conversar de negócios. Não só como colaborador, de um formato assim, para ganhar mais. Então eu vejo com muito bons olhos. Como você falou, o tempo amadureceu tudo. Amadureceu ferramentas, você testou, você tem NPS, tem a bússola, Universidade corporativa. a universidade corporativa. Então, e aí a gente conversando no nosso cafezinho, Pedro, perdi o tempo ali, perdi o tempo dali, agora não vou perder mais não. Então, assim, então acho que tudo é no momento certo, né? Vai amadurecendo, você vai tendo também essas ideias novas, trazendo pessoas. E eu tenho certeza que vai ser sucesso. Lógico que você formata, como você sabe muito bem, que você tem método, você tem time para as coisas. E assim, o que funciona? Aquilo que a gente bota em prática, né? Não adianta a gente só ter ideias e não colocar para acontecer. Né? Eu costumo dizer, às vezes, alguns clientes que a gente faz consultoria, ou até mesmo lá na própria agência, a empresa do fulano, a gente tem que a gente olha muito a grama do vizinho, né? Hoje tá demais a gente fazer comparações. E esses dias, ontem mesmo, eu tava com um cliente e falei, olha, a empresa boa, que dá certo, é a sua que tá dando certo. Do outro, porque o outro tem um prédio maior, não sei. Se você fosse fazer tudo que todo mundo tá fazendo, a gente acaba que fica maluco. E você, às vezes, gasta muito, um custo muito alto, e você, às vezes, não sabe o que o outro tá fazendo, às vezes o outro tá sonegando, às vezes o outro tem algum arrumadinho, e você não tem, e aí você quer acompanhar.
Então, acho que é muito isso, é pé no chão, você tem isso, você busca sempre... Eu sei que, eu lembro quando você foi fazer o NPS, você contratou programador, você buscou conhecimento, você desenvolveu técnica. Então, assim, eu tenho certeza que é um produto, é uma empresa que já nasce com muita, vamos dizer assim, com muito gabarito, né? Então, acho que tem tudo para dar certo. E vejo com bons olhos demais, né? A ideia é essa, Pedro, tipo assim, pegar aquela pessoa que tem potencial, eu sempre digo, sempre me deixa muito inquieto quando eu digo assim, quantos Neymar tem na favela, sabe, cara? Mas não tem a oportunidade que as drogas levam. E nós podemos ajudar essas pessoas, aquelas que querem. Quantos bons empreendedores não se perdem porque não tem uma oportunidade? Que oportunidade? Você dá um empurrão às vezes. Tá certo? Não, porque tem alguns empreendedores de palco. Hoje eu vi uma publicação de João Kepler, que ele falava o seguinte: apareçam os gurus aqui para fazer seu comentário que faz o que dizem que faz nas redes sociais. Então tá cheio de gente aí pegando palavras prontas, pegando conceitos prontos e colocando em prática, contando histórias dizendo que foi ele, sem ter sido ele, mostrando o que é como se fosse dele, o que não é dele, enfim. Né? Então, então, assim, a gente tá falando de coisas bem práticas. Agora, assim, como você pegar pessoas que realmente merecem, pessoas que são boas, que têm talento. E quando eu tava falando essa história do parecer ser o que não é porque tem muita gente que diz assim: todo mundo pode ser empreendedor. Você vai ser aquilo que você quer. Isso é falácia, cara. Todo mundo que tiver disposto a pagar o preço se preparar. Isso. É isso. Verdade. Então tem alguns coaches de plantão aí, né, que diz assim, que você é capaz de... Não é, cara. Você tem que se preparar. Então, assim, a minha ideia o coaching da prosperidade. A minha ideia é fazer para aqueles que querem. Aí eu vou passar o que eu aprendi até aqui para que eles possam dar continuidade e dar uma condição. Então, por isso que eu montei o curso Vendas para Não Vendedores. Pessoas que não sabem vender nada, que nunca vendeu nada. Eu trabalho com ele as crenças, você é da área comercial sabe disso, trabalho crenças, trabalho modelo mental, inteligência emocional, resiliência e hábitos. Faça essa base para depois falar de venda e depois dar para ele o produto. Então, assim, literalmente, é a faca e o queijo. Ainda paga o cara um salário para ele trabalhar comigo enquanto tá aprendendo. Agora, o que não quiser também, meu amigo, aí, tchau pra você. Luísa. Um detalhe aí importante, Josué, porque, tipo assim, por mais que você quer construir, né, quer moldar aquela pessoa para ser um vendedor, mas querendo ou não, ela já é uma vendedora no momento que ela já, né, oferece, quando vai fazer uma entrevista ali, ela tem que falar bem dela, tá se vendendo, né, dos seus serviços. É só ela pegar realmente entender, né, entender o que ela quer, o que é que eu quero, né, o que é que faz eu ir para Dental Gold todos os dias. Existe um propósito maior, não é só simplesmente estar na Dental Gold todos os dias, fazer o que é para ser feito. Existe um propósito, porque eu me levanto todos os dias pensando nos meus filhos. O que é que eu posso dar de melhor para os meus filhos? E no momento que a gente entende isso, a gente entra dentro de um projeto querendo dar o nosso melhor. Eu falo até, comparando assim a Bíblia, José, independente, ele foi vendido, mas aonde ele estava, ele deu o melhor dele. Ele estava na prisão e ele deu o melhor dele. Por que eu e você não podem dar o melhor? Um dia a gente vai chegar a ser governador como José chegou. E o processo é que é difícil, né? Nem todo mundo quer pagar o preço. Mas o pessoal chega para mim e diz assim: Heloísa, nossa, você saiu da Dental Gold e conseguiu muitas empresas. Eu acho que eu vou fazer contabilidade. E, gente, não é só contabilidade. Não é só contabilidade. E sabe o nome disso? O nome disso é inveja. É diferente de metamodelagem, tá? A pessoa me pergunta assim: Ana Luísa, você saiu, como é que você fez? Que eu quero fazer igual a você fez pra eu ter o que você tem. Elas querem o que você tem achando que é assim, que é comum dessa nova geração. Eles acham que tudo cai do céu. Não é assim. Você pagou um preço. E o digital potencializou isso, né? O digital, as pessoas expõem coisas ali que às vezes nem é. E a pessoa, eu vou ser isso aí. Mostrou como ganha dinheiro fácil. Aí outra coisa também que o digital mostra, assim, que às vezes não é tão verdade. No sentido, um exemplo. Quando a gente vai montar um conteúdo, a gente muitas das vezes passa o dia montando conteúdo, às vezes é no sábado, né? Monta o dia de conteúdo, aí passa a semana todinha postando. Aí eu acho que as pessoas vê, ela tá fazendo vídeo. Ela não tá fazendo nada, não. Ela só faz vídeos.
né, acha que a gente não tem algo programado para aquilo ali. Porque quando eu vou fazer, eu faço 5, 6, 7. Não vê os bastidores. Não vê os bastidores. Às vezes é cansativo, às vezes a gente não consegue fazer de primeira. A gente erra. Você vê quantos cigarros, como é que é? Quantos cigarros eu acendo, não vê quanto fogo eu apago, né? Pois é. Aqui, olha. Vocês estão aqui agora, tá vendo aqui, ó? Hoje, 4h50 da manhã, eu tava revisando o material, tá até publicado aqui, eu fiz uma publicação. Era 4h50 da manhã. Tá certo aqui, ó. Tá aqui, ó. Já saiu já? Como é que pode? Tá aqui, ó. 4h49, aqui, ó. Eu tava revisando o material da aula que dá de 8 horas. Porque eu fiz ontem, digo, pode melhorar, que era a segunda turma hoje, tá certo? Treinando exatamente isso. Mas eu fui melhor, era a hora que eu tinha disponível, porque à noite eu não estava cansado. Mas até eu gosto de colocar assim, ó, depois vão dizer que foi sorte. Teve um dia que eu até coloquei. Eu teve um dia que eu participei de uma fiscalização e a empresa contava com a documentação. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que trabalhar. Eu fui até 4 horas da manhã. E quando eu postei, eu tirei uma foto e falei assim, a tal da sorte. Porque, tipo assim, é muito fácil julgar. Sabe que, Luciano, é carnal, é cortela que diz, né? Sorte é o que os seus amigos vagabundos dizem para não enxergar o seu sucesso, entendeu? E toda essa história me fez recordar, Josué, muitas conversas que a gente tinha, né? Na época, a gente discutia muitas ideias, né? Josué sempre com muitas ideias. E às vezes eu sendo aquela pessoa ali, Josué, vamos botar o pé no chão, bora fazer isso aqui. Tentando ajudar. E eu lembrei que ele falava assim pra mim, Kaline, a oportunidade que você tem de testar qualquer ideia agora. Porque a melhor coisa é empreender no CNPJ dos outros. Pronto, então, isso ficou marcado, porque toda a ideia que eu levava para ele falava, teste, se der certo, a gente vai colher os frutos. Se não der, pelo menos ficou aprendizado. Então, ele vivia muito isso. Toda a ideia, vamos testar. E eu lembrei de tudo isso. E esse projeto, eu acho que... Aí, Franca, vendo ele. Eu acho que esse projeto, ele vem muito para somar e identificar quem são as pessoas que têm esse perfil de realmente arriscar e ter 2 características que eu vejo hoje como principais, assim, primordiais para os nossos dias, que é a flexibilidade, quando alguma coisa dá errado. Por exemplo, você gerou o escopo da Franca Vendas para funcionar de uma forma, mas pode ser que ela funcione de uma forma totalmente diferente. Preciso fazer adequações, adaptações ali no decorrer daquele tempo. O quanto que aquelas pessoas estão dispostas a ser flexíveis e o quanto que elas vão ter resiliência caso dê errado. Caso ela se inscreva, ela tente vender e não consiga, né? Então, acho que ficam esses pontos. Lá a gente chama na linguagem pivotar, né? Você começa de um jeito e pivota para outro quando não dá certo. Pivotar, para quem não conhece o termo, vem do futebol, do basquete, do voleibol, né? O pivô é aquele cara que tá ali no meio que ele joga para todo mundo, né? Por isso que vem pivotar. Basquete, né? Basquete. É basquete, não? É o pivô. O vôlei é o levantador. O levantador, isso. Tá, obrigado, Pedro. Mas do esporte, tá certo? É do esporte, tá? Você não é Roberto Carlos, é cheio de detalhes. A analogia então, tá valendo. Tá valendo, tá? Então, assim, mas o cara do vôlei, é interessante que ele levanta para um lado, levanta para o outro também, né? Então, não sei como é. É o levantador. Então, o levantador, é o pivotar, é o levantar, pronto. Dá no meio, tá certo? O que acontece? Nenhum planejamento testou a vida real durante o planejamento. Logo, com 3 tiros no campo de batalha, nem todo planejamento sobrevive. Então, quem faz o planejamento tem que ser flexível, como você falou. Tem que prever muita coisa, tá certo? Para ver o que você consegue. Eu lembro que, quando eu fiz Empretec, o meu professor foi Romeu Lemo, um dos professores do Salute. E ele contou uma história, acho que ele contou que ele foi consultor do Banco do Brasil. Ele analisou um plano de negócio, estava lá certo, a quantidade de venda, a quantidade e tal, tudo pronto lá, né? E ele aprovou o plano de negócio. E depois deu errado. Eu fui conversar com o cara, né? Esse cara, tá aqui a receita assim, tal, você atingiu a quantidade de clientes, você abriu assim, tal. Que ele errado. Eu precisava comer. Ou seja, o cara não colocou no planejamento a retirada que ele ia precisar para ele sobreviver. E por isso deu errado o plano. Então, assim, às vezes você esquece algumas coisas que daria para prever. Mas tem muitas coisas que você não consegue prever. Quando isso aí me lembra uma história não sei se você já ouviu, do futebol, do Garrincha. O treinador chega e fala, você vai pela esquerda, você joga assim, você dribla o cara, aí você cruza na área,
Você avisou o adversário que eu vou fazer isso? Porque empresa é isso, né? Acho daí que vem a expressão, combinou com os russos, né? É mais ou menos isso aí, é isso aí mesmo, é daí que vem. Combinou com o adversário, que a gente vai fazer isso, porque, né, você tem o fator, né, surpresa, você tem as intempéries do mercado, você tem as ameaças, tudo, que hoje mudam rapidamente. Assim, uma velocidade. Vem de frente que você não espera. Agora mesmo o MEI mudou, cortaram vários várias atividades, né? Então, assim, você tinha, por exemplo, você é empresário, botou o negócio, contratou parte da sua força de trabalho pelo MEI. Isso. Aí agora, numa canetada, os caras tiram. Vai entender esse Brasil, cara? E aqui a gente tem que ser PhD, né? Em tributação e aí tem que contratar realmente profissionais da área. Mas o que eu estava pontuando é que toda empresa é um sistema vivo. E aí tem hora que o organismo, algum órgão vai falhar, então a gente tem que estar o tempo todo resiliência. A resiliência é fundamental. Eu lembro, já chegou situações de a gente ter um sistema integrado lá na Dental Gold. Eu digo, não, Josué, pelo amor de Deus, que vai muita coisa errada, né? Eu ficava sem ter muita noção dessa parte de importação, de puxar tudo integrado. E eu dizia, não, eu prefiro fazer manual. Ele fez, Heloísa, a empresa vai crescer. Tá, eu hoje mudando meu sistema, fazendo tudo integrado. Por isso que você tem que mudar seu modelo mental. Porque assim, o que eu tenho trabalhado muito aí com meu time e com empresários com quem eu converso, sabe? Eu lembro de um tempo que a gente discutia nos eventos, nos congressos, se deveria ou não deixar o funcionário usar o telefone no horário de trabalho, o celular. E tinha empresas, pasmem vocês que estão nos assistindo, aqueles que nasceram na geração já conectada, que o cara dizia assim, na minha empresa não permite usar o celular, tem uma caixa pra você colocar quando você chega. Hoje, se você tirar o celular, o cara trava, o cara para, ele não vai funcionar. Se ele passar 2 horas sem poder olhar o Instagram dele, ele vai parar, ele vai travar, dependendo da atividade dele. Claro, se tiver uma siderúrgica lá, olhando no forno, não vai ter que usar. Um médico aí numa cirurgia, ele vai estar ali também, pelo menos não deve, né? Mas hoje eu escuto empresários, amigos meus, que eu tenho maior consideração, dizer, proibir meus funcionários de usar o ChatGPT. Tá certo quando ele fala isso, eu entendo o que ele quer fazer. Ele fala assim, eu não quero que eles fiquem preguiçosos sem usar. Mas, gente, não adianta você fugir. O ChatGPT é uma realidade. É igual você usar hoje o Waze, é igual você usar hoje... É uma ferramenta. É uma ferramenta que potencializa agora. Tem que saber usar. Sim. Eu acho que tem que desmistificar essa questão que colocaram, que ChatGPT vai substituir as profissões. Porque tudo que vem de novidade, fala-se isso, né? Porque vai acabar com as profissões. Não vai, se o cara não souber usar, igual você pontuou, que montar material, se você não souber fazer a pergunta certa, né, não vai. Né? Eu tenho lá na agência, a gente tem, o pessoal usa quando precisa, às vezes está precisando desenvolver um design, ele traz uma ideia nova, ele traz uma inovação, uma ferramenta, e ele te indica ali um texto, um conteúdo. Só que, lógico, ele nunca vai substituir o fator humano. Né? Porque você tem que dar ali o seu... E as pessoas sabem disso. Você percebe quando você está criando uma coisa que é artificial e uma coisa humana. Né? Pedro, eu acho que eu interromper você aí, ó. Tem 2 frases que eu não esquecer aqui. Uma aqui, de Marta Gabriel, que escreveu Eu, Você e Robô. Ela diz assim, as tecnologias, elas vão substituir os humanos robotizados. Obrigado, Kaline. Robotizados, tá? Ou seja, se você faz uma coisa que é automático, você vai ser substituído. A contabilidade é um... que manda imposto. Então assim, agora, qual é a sacada? É que nasce vários outros empregos com as novas tecnologias. Daí, você falou, bem colocado aí, é uma necessidade de você entender como uma ferramenta e como eu posso potencializar o uso dela e não ser inimigo dela. Porque assim, você acha que quando surgiu o carro, não tirou um bocado de empregos? Oxe, Agora, o cara que era cuidador de cavalo foi o cara que foi ser motorista para alguém? Pode ser, pode não ser. O próprio Uber e o taxista. Isso. Né? E a empresa de Uber. E assim, por exemplo, você deu um exemplo aí, lá na agência mesmo, a gente está lá, compramos drone e tal, tem um piloto de drone hoje. Então, o cara que passeia com o cachorro. E tem uma frase daquele Nepomuceno que ele fala que eu acho interessante, sabe?
as novas tecnologias podem nos tornar mais humanos. Se você souber utilizar, você vai ter tempo para... Por exemplo, eu tinha um hábito, até pouco tempo, não sei se alguém tem aqui, ou quem está nos assistindo e ou nos ouvindo, que era de acordar de manhã. Qual era a primeira coisa que eu fazia? Abrir os olhos. Abrir os olhos, Luísa. E depois? Pegar o celular. Só eu que faço isso, né? Ninguém mais faz isso, não é isso? Só eu. Não faço mais. Li um livro falando, sei lá, sobre o milagre da manhã. Quando eu levanto, primeiro que eu faço meditação. Gente, é maravilhoso. Logo que eu sou agitado, tem um benefício ao longo do dia. Tem um autor, inclusive, o Christian Barbosa, você deve conhecer a trilha do tempo. Isso. E é justamente isso, a gestão do tempo. E não é questão de gestão do tempo para você trabalhar mais. É você trabalhar com mais inteligência, você usar o seu tempo com qualidade. Né? E olha que eu não faço minha meditação naquela posição de Buda, não. Eu no sofá, relaxado. Posso olhar pra cima, vou lá e faço. Mas você tem que fazer da melhor forma para você. Tem funcionado. Então, assim... Não precisa ser às 5 da manhã dentro de uma banheira de gelo, não. Quem quiser vá também. Cada doido tem suas manias. Né? Mas é importante. Então, eu tenho procurado fazer isso de manhã, eu faço. O que ele me dá lá no livro, eu faço a meditação, eu leio, escrevo e faço exercício. Isso. Cara, tem me ajudado assim. Aí me pergunta, como é que você consegue dar conta de tudo? Os hábitos que eu fui adquirindo para poder fazer. Exatamente. Se você chega de noite, enche a cara de cerveja em plena terça-feira, acorda de manhã ressacado, sai pro trabalho cansado, você não vai dar conta, cara. Não. Entendeu? Uma coisa que eu percebi, e se você for atrás de todos esses grandes empresários, eles têm uma preocupação com a sua qualidade de vida. Com certeza. Eles têm uma rotina, né? Eu acho que a rotina ela é importante em qualquer fase da nossa vida. Até mesmo um bebê, né? Quando ele nasce, ele tem que ter uma rotina. A rotina do sono, a rotina do acordar. Isso que você falou, eu já faço, eu acho que faz uns 2 anos que eu tomei esse cuidado de não acordar e já olhar o celular. E principalmente porque, às vezes, tem gente que realmente vai passando uma demanda, né? Passa alguma informação logo cedo e você já pega o celular ali e já vê aquilo, o seu dia já pode não começar tão bem. Então, eu tenho realmente tentado cumprir essa rotina. Tanto ao acordar como antes de dormir. Não ficar ali vendo só. Você fica horas e horas e horas e horas, o tempo vai passando e você só no celular. E você fica até mais estimulado, né? Pra passar o dia. Tem gente que faz essa mesma pergunta. Heloísa, como é que você aguenta? Eu digo, gente... Eu tenho alguns hábitos. Agora, tipo assim, tem gente que gosta de trabalhar até 1, 2 horas da manhã. Todos os dias, né? Aí, realmente, você acorda mais tarde. Eu não. Eu tenho o hábito de me acordar de manhã, fazer atividade física e isso me estimula, realmente, a passar o dia. Quando chegar à noite, eu chego e vai desacelerando, né? Já que eu sou acelerada. Deixa eu te explicar isso aí para os demais. Cada ser humano tem uma coisa chamada biorritmo. O que é o biorritmo? Tem uma hora do dia que você tá pilhado, aí tem uma hora que dá uma queda... Depois você pilha de novo e depois dá uma queda. O meu biorritmo, eu acordo 4 da manhã pilhado. Também. Quando dá meio-dia, eu tenho que dormir um soninho. 15 minutos aí faz essa diferença. hora aqui eu tô pilhado. Quando for de, às vezes, 2 minutos só. Quando for de 7 da noite e 8, aí eu tô... Ó, não adianta se eu pegar... Eu tento ler às vezes, não consigo, não aprendo nada. Aí eu tenho que parar ali. Então, assim, você deve conhecer o seu biorritmo. Tá certo. É um autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Gente, a gente tá aqui já quase 1 hora já. Quase 1 hora já, tá certo. Ficaria aqui umas 3 horas com você. José, eu só queria pontuar uma coisa que eu acho que é muito importante em tudo isso aqui que a gente está falando. Por mais que a gente traga informação, estudo, educação, ninguém muda ninguém. A gente que tem que se transformar. Então você pode querer me mudar, Kaline pode querer me mudar, mas se eu não quiser, então assim... Né, acho que o principal que a gente tem que passar para o pessoal que está nos assistindo é as ferramentas vão ser dadas, os conhecimentos vão ser dados, mas a transformação tem que vir de dentro para fora. E o seu método aí que vai trabalhar questão de crenças, traumas de infância, né? Isso vai mexer muito com o interno. Então, a questão até espiritual, a questão de Deus, enfim, tudo isso ajuda muito, colabora muito para que a gente se desenvolva, para que a gente se transforme, para que a gente alce voos mais longe. Eu tenho tido muito cuidado, sabe? Até falei bastante isso hoje, Pedro, para não, mas assim, não criar uma coisa, até porque eu não sou especialista na área, mas quando a gente vai buscar, você vê alguns versículos na Bíblia, tem tudo a ver
com o projeto, com até o nome do jogo grupo é baseado em Jó, tá? Já quebrei uma vez, eu quebrei ao ponto de dever 30 vezes meu faturamento e mesmo assim eu não perdi a fé. Tá certo? Então assim, e eu acredito muito que você falou, né? E eu falei isso hoje de manhã. Eu uso muito uma frase que é do pastor Sérgio, que ele diz, né? Sobre Deus, se você não acredita, pense na possibilidade dele existir e você não acreditar. Então, se você não tem um propósito maior, se você não entende que você está aqui numa experiência terrena, que você chegou um dia, outro dia você vai, o que eu posso fazer aqui de melhor? Até brinco de que na vida você não nasceu, foi uma estreia, tá certo? A parte que foi estreia para você. Mas assim, mas tudo tem um propósito muito grande, sabe? Sim. Eu posso dizer a você, Pedro, e aos demais aqui, que hoje eu não preciso trabalhar mais por dinheiro, sabe? Graças a Deus eu trabalho desde os 8 anos de idade. Hoje eu tenho 52, estamos gravando agora em 2024, tá certo? Tenho 52 anos e se eu quisesse hoje pegar o que eu tenho, dava para eu viver até o final da vida. E seus filhos? Filhos, você não deve deixar dinheiro para seus filhos, porque se eles forem trabalhadores, eles não precisam. Se forem preguiçosos, não merecem, tá? É um provérbio chinês, tá certo? Mas a gente pensa nos filhos, claro que é deixar, tô aqui falando aqui somente puxando esse provérbio, se eu quisesse fazer isso. Mas assim, cara, é muito bom você poder ajudar as pessoas. Mas ajudar, até comentaram hoje, tem um cara fazendo uma doação aqui para os Angola não, os venezuelanos, e filmando e publicando, sabe? Cara, se você quer ajudar, ajude, porque seu coração, mano, é você querer ajudar para sair propaganda. Eu falo aqui de maneira muito confortável, que eu quero que pessoas que estão chegando agora escutem esse podcast e entendam que não é um projeto. Até agradeço a vocês aqui por compartilhar. Eu não combinei o jogo com vocês, só falei que era para contar a história de vocês, tá certo? Mas tem essa ideia também aqui, de você que está nos escutando, entender, cara, vem, tem pessoas que já passaram, tem sucesso e agora melhorou mais ainda. Acredito no projeto, porque assim, é como a menina falou, Josué é tão bom para ser verdade, sabe? É verdade mesmo e é real. Gente, quero agradecer a vocês, mas antes tem uma pergunta final para cada um, de 1 minuto para responder, tá certo? O que você faria de diferente na sua vida se você pudesse voltar aí alguns anos? Esses anos aí são... cada um faz a sua cronologia. Pode ser desde a infância, pode ser da adolescência, pode ser no último ano. Mas o que você poderia fazer? O que você faria diferente? Lembrando que a vida não tem dois palcos, um para você ensaiar e outro para você viver. Você não vai mais conseguir voltar e viver. Esses aprendizados podem te ajudar para frente. Mas alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo pode tirar aí um proveito das suas falas, porque eles podem precisar passar pelo que vocês já passaram e vai dizer, opa, fulano fez assim, metamodelagem eu posso fazer também. Quem começa? Vamos fazer o contrário agora, bora? O Pedro, Começado, quem finalizou foi Kaline. Desligar ali. Você, Kaline. Pode desligar. Aqui é assim, aqui a gente fala ao vivo mesmo aqui, tá? Fica à vontade. Heloísa, o que você faria de diferente, tá certo? Se você pudesse voltar no tempo. Meu Deus. Pedro, você já tem a resposta, Pedro? Já. Então manda bala. Josué, essa pergunta eu já me respondi ela. Tá. E hoje eu tenho um entendimento, eu não faria nada diferente. Por quê? Para ser o que eu sou hoje, eu precisei passar por tudo que eu passei. Então, para chegar no que eu sou hoje como homem, como pai, como filho, como irmão, como profissional, como empresário, eu precisei passar por tudo que eu vivi. Então, acho que se eu mudar e isso, detalhes que a gente muda, poderia mudar toda uma trajetória. Então, para ter a família que eu tenho, para poder estar aqui agora nesse podcast, até, né, tem aquela questão até da borboleta, né, do ciclo da borboleta. Então, eu não mudaria nada. A gente às vezes fica pensando, eu faria isso, estudaria isso, faria medicina. Não, eu hoje, graças a Deus, eu sei o meu propósito, eu tenho meus objetivos de vida, eu estou muito realizado como família, como homem. Lógico que a gente tem sonhos, a gente tem objetivos, mas eu não mudaria porque senão eu poderia estar mudando muito essa trajetória, né? A gente tem muitos traumas do passado, muitos falhas do passado. Fizeram parte, são cicatrizes que hoje a gente olha e vê que as feridas nos trouxeram para a formação que eu sou hoje. Então eu não mudaria, né? Agora, para quem está assistindo, quiser um testemunho de como foi essa trajetória, dos altos e baixos, das idas e vindas, dos erros,
aí dá um livro. Ah. Quem quiser falar mais com você aí, deixa aí sua rede social aí para quem quiser. A gente pode procurar na nossa agência, é a Nuvem, né? Nuvem MKT, né? Que é a nossa agência de marketing no Instagram. Nuvem Soluções em Marketing, pode procurar. Enfim, a gente está aberto para conversar, para conhecer, independente de qualquer coisa. Bacana, a ideia é somar. O Vilton deu uma frase que era assim, a vida não é uma fatalidade. Percorre-se caminhos que levam até onde você está. Heloísa, você, o que faria de diferente se pudesse voltar no tempo aí a um... Na hora que Pedro estava falando, né, eu comecei a pensar. Hoje eu sou o que eu sou mediante todos os caminhos que a gente passou, né? A gente tropeça, a gente levanta. E se tivesse mudado, realmente eu não acho que nem estaria aqui, se tivesse alguma mudança. Mas eu acho que algo que eu tentaria mudar, assim, eu vim ter pela minha vida espiritual, né? Vim conhecer Jesus, busquei o Senhor em 2010, aceitei Jesus como Salvador da minha vida e comecei a entender o quanto Ele me ama, o quanto Ele tem promessas para mim, o quanto eu sou filha dele. E eu queria ter conhecido isso antes, né? Mas mesmo assim, Ele permitiu que eu conhecesse só em 2010. E hoje eu digo que meu trabalho é uma extensão do meu ministério. Eu amo o que eu faço, eu amo como profissional, eu tento ser uma boa mãe, uma boa esposa. Tento mudar todos os dias, porque a gente precisa realmente mudar. E também entendendo esse propósito, porque às vezes eu me perguntava, Senhor, por que contabilidade? Porque eu tenho um propósito de vida, valores. E muitas pessoas me procuravam para fazer coisa errada. E eu dizia, não, eu não quero fazer nada se não for da vontade do Senhor. E quando eu entendi que o meu trabalho tem um propósito maior, aí sim eu digo, pronto, agora eu vou fazer até um curso complementar. Hoje eu terminei meu curso de teologia, agora em novembro, minha coleção de grau vai ser... em março, e tipo assim, eu entendi o meu propósito de vida, o que eu puder fazer para ajudar outras empresas, a pessoas no crescimento, eu vou fazer. O mudar realmente seria só isso, porque as feridas fizeram Heloísa quem ela é hoje. Parabéns. Parabéns aí pela Kaline, e você, Kaline? Essa cara de adolescente... Vocês também têm também, tá? Só que adolescente há mais tempo, tá? Eu sempre chamava Kaline, José, eu sempre dizia a minha jovem anciana, porque eu ficava encantada como é que uma menina de 22 anos na Dental Gold tinha a cabeça que Kaline tem. Kaline sempre foi uma... Eu deixo a barba até para ficar mais velho. Eu sou jovem há mais tempo, tá certo? Porque a idade cronológica é um privilégio, né? A idade espiritual é uma coisa que você diz quantos anos você quer ter, tá? Eu tenho 14, vamos lá. Assim, antes mesmo, né, das respostas, eu já vinha pensando e eu acho que a minha trajetória, eu tenho muito orgulho hoje de olhar para trás e ver tudo o que eu percorri. De onde eu vim, né? Meus pais, eles não tiveram a oportunidade de estudar e a minha mãe, ela sempre falava, minha filha, a única coisa que eu posso lhe dar é o estudo. Então, eu agarrei realmente essa oportunidade e eu fico emocionada porque... fez total diferença na minha vida, eu me comprometer a fazer a faculdade, depois da faculdade, estagiar, já queria um trabalho que eu pudesse, já queria uma faculdade que eu pudesse trabalhar também, que era para poder, de alguma forma, já contribuir. E depois buscar fazer pós-graduação, né, buscar realmente evoluir. Hoje eu olho para a minha história com muito orgulho. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu voltaria para os últimos anos, né? Hoje o mercado digital, ele mudou muito. E eu vejo que é uma falha muito da gente que está um pouco assim, que não está tão no digital. Eu falo por mim, né? Porque vocês já estão no digital. É realmente de se inserir no mercado, conseguir mostrar quem você é. Então, hoje eu vejo que quando eu conheci o mercado digital lá em 2017, eu não me dediquei o quanto que eu deveria para hoje já ter um reconhecimento no mercado na minha área enquanto profissional. Mas da minha trajetória em si, eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz de onde eu estou hoje. Atuo hoje num projeto que já me levou para mais de 14 estados aqui no Brasil, onde eu conheci diversas culturas, diversas pessoas, diversos processos, né, que me fizeram, estou me tornando cada dia mais uma profissional no mercado que encontrou um propósito, né? Há 4 anos atrás eu me questionava profissionalmente o que é que eu estava entregando para a sociedade. E hoje eu consigo olhar para o meu trabalho e pensar, nossa, tem propósito no que eu faço. Então eu sou muito grata por tudo que eu tenho feito e eu não mudaria assim na minha trajetória. Muito bem. Eu tenho uma parte, eles me perguntaram, eu vou responder sem perguntar, tá? Tem uma parte que eu fui um pouco tarde para redes sociais, mas é bom que nunca é tarde, tá?
porque também estou muito feliz por ter ido um pouco tarde, porque quem foi muito cedo foi muitas vezes não sendo verdadeiro, sendo um personagem. Os estrategistas digitais criam persona, tá certo? E a gente tá vendo aí o que tá acontecendo com quem criou suas personas, não tá se sustentando. Então, eu dizia o seguinte, que tem um caso bem emblemático, me convidaram a fazer uma palestra em Natal, pagando pela palestra, pediram as redes sociais e não me chamaram mais, porque as minhas redes sociais não dizia quem eu era. Tô ajustando aqui algumas coisas ainda. O podcast me ajudou muito, inclusive, a falar, a pessoa conhecer o trabalho que eu fiz. Nem, assim, não tem interesse em divulgar 1,, a mais e nem a menos, tá? Aquele negócio de você tá postando aquilo que você não é, que você não vive, não é meu feitio. Tudo que eu posto são coisas que realmente eu faço e vivo. Hoje eu comecei mostrando de manhã no story o seguinte: ontem eu fiz a apresentação, o curso, e eu disse, quem tem um mindset incremental sempre acha que pode fazer melhor. Uhum. E hoje de manhã, de 4h49, eu estava aqui revisando o material, fazer melhor. E eu posso garantir a vocês que a turma de hoje foi melhor do que a de ontem. E a que vai ter na próxima dia 27 vai ser melhor do que a de hoje, tá certo? Porque cada um buscando melhorar. Então, eu não tenho compromisso com os erros do passado. Até porque, como eu digo, né, eu fiz aquilo que a minha capacidade cognitiva me permitia fazer. Então, se não foi a melhor opção, me levou para outro patamar, eu terei o aprendizado e seguir em frente. Não vou ser meu algoz. O ruim não é você ter errado na vida. O ruim é você não estar satisfeito onde você está e estar culpando o seu passado. Você precisa de ajuda psicológica, precisa ressignificar, rever suas crenças, ver o perdão, para que você possa viver uma vida mais leve. Então, todo mundo pode, quando não consegue sozinho, precisa buscar ajuda, tá certo? Inclusive, o trabalho que eu estou fazendo em trabalhar crenças, modelo mental, inteligência emocional, resiliência e hábitos, ele não vai curar você das suas feridas do passado, mas ele vai te mostrar que você precisa de ajuda. E aí você pode buscar. Então, às vezes, você não sabe que não sabe. E agora você sabe que você não sabe. Então, quem passa pelo curso não tem passado ileso, não. Sai de lá realmente com uma nova percepção. E para finalizar, tá certo? E aí quando você falou, me emocionei também com sua história, viu, Kaline? Porque a minha é um pouco parecida, né? Eu demorei muito a contar essa história, porque eu tinha vergonha de contar. Para eu estudar, eu roubava comida para poder comer. Passava fome, pagava a escola, que eu ganhava era meio salário mínimo, pagava a escola e para me alimentar eu ia lá, meu irmão trabalhava e entrava aqui no banheiro para roubar comida lá dentro para comer. Era o quê? A salsicha, era queijo, pegava esse bolo de queijo assim e comia do banheiro, tá? Era o meu jantar, era esse. Fiz muitas vezes. E aí eu não contava que eu tinha vergonha, mas depois que eu vi o Alto da Compadecida, né? Quando João Grilo chega no céu, que ele é perdoado, que as circunstâncias levaram ele a fazer aquilo, aí eu digo, agora eu posso contar, agora eu tô perdoado também, tá? Bom, gente, foi um prazer muito grande conversar com vocês. Assim, não tem um episódio melhor para fazer isso do que o aniversário de 1 ano do podcast. Estamos começando uma nova temporada, tá certo? Com muito mais aprendizado do que no primeiro. Vocês, 3 pessoas que passaram por lá, 3 pessoas com quem eu aprendi muito, como você falou. A mais jovem dos 3 aqui é a Kaline, mas é uma jovem senhora na perspectiva de aprendizado. Pedro trouxe na época um conhecimento aí ambeviano, não é isso? Isso. Ambeviano, muitas coisas, foi muito bacana. A Heloísa dispensa comentários, que é a contadora até hoje, todas as empresas, e abrindo mais, né, Heloísa? Então, assim, são 3 pessoas que não é missa de corpo presente, não, porque tem história. Nós temos histórias juntos aí, tá? E eu tenho o prazer de ter vocês como amigos, poder dizer isso é muito bom. Uma coisa também que eu sempre digo para os empresários, acabou a relação, a amizade continua. Senta, seja transparente. Eu tô assim, eu recentemente, eu fiz uma turma de 5 em 5, escutei todos os meus funcionários. Eu aprendi tanto, gente, tanta coisa que eu não sabia. Eles me trouxeram e fiz a pergunta, o que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer se você estivesse no meu lugar? E o que eu não estou fazendo que você faria no meu lugar? Eu tive que rezar um Pai Nosso 300 metros, eu vi de tudo, né? Tem que se preparar. Tudo, né? Tem que preparar. Perguntou, escutar, né? Para escutar. E deixar. Mas é assim mesmo. Isso é maturidade. Né? Como disse Chico Nunes, que passou por aqui, ele falou o seguinte, que contou uma história de Sócrates, não, de quem? É de Confúcio. Que ele perguntou pro
O discípulo perguntou para ele por que o mar é tão forte. E ele respondeu o seguinte: porque o mar se coloca abaixo de todos os rios. Mas ele não aceita só a água dos rios. Ele aceita do menor ribeirão, do menor córrego, ele também aceita as águas. Então você tem, às vezes, o funcionário que chegou hoje, que é aquele pequeno rio, aquele mais antigo, que pode contribuir. Porque a sabedoria coletiva, ela é maior do que a sabedoria individual. Só que tem gente que acha que tem um rei na barriga, não quer ouvir. Então, ouvir todos eles, tá certo? Foi, assim, para mim, a maior escola de todos os tempos. Escutei todos, sem exceção. E a pergunta era essa. Eles escreviam e depois a gente debatia sobre o que poderia fazer. E muitas coisas vão mudar na empresa. Por exemplo, fardamento. A farda lá hoje é uma farda cara, bonitona, mas parece farda de hospital. Eles querem uma camisa polo. Oi, mais barato. Ainda faz propaganda da empresa. Vou mudar. Eles têm direito a um dia de folga no aniversário. É um programa que nós temos lá. Um dia de folga no mês. Eles querem ter o poder de escolher o dia da folga. Qual é o problema? Entende? Então, assim, tem umas 10 coisas, cara, que veio fazer. Tem algumas coisas que não dava. Por exemplo, surgiu a ideia, lança um plano de saúde, é mais 500, não tá? Entende? Então, assim, você escuta, depois seleciona o que você pode e o que não pode e você dá uma resposta. Então, você que é empresário, faça isso, escute seu time. Lembre-se, Deus lhe deu uma boca e 2 ouvidos. Use proporcionalmente. Obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Se você gostou, comente, compartilhe. Veja lá os outros episódios, são vários episódios, foi um ano de episódios, tá certo? Quase toda semana teve episódio, vai ter uma ou outra que não teve episódio, mas assim, são muitos conhecimentos e esse projeto tem esse objetivo, transformar empreendedores em gestores. Criar um empreendimento é uma coisa, fazer a gestão é outra diferente. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham muito sucesso aí em 2024 e pro resto da vida de vocês. Valeu, pessoal!